Não, mas assim, a gente tinha uma visão na virada do ano, voltando um pouco, tá? A gente viu durante a pandemia uns estímulos fiscais e monetários sem precedentes, né? Então, para as pessoas poderem ficar em casa, você tive que dar os vouchers, os cheques no mundo inteiro. E na maioria dos países, esses estímulos fizeram até que a massa salarial ampliada, ou seja, a quantidade total de salários, somando as pessoas que estavam trabalhando, somando os vouchers, tinham se até subindo em 2020, tá? Então e o estímulo monetário, você cortou os juros até, né, a maioria dos países a zero, o Brasil cortou a dois. Eram estímulos muito grandes e a gente imaginava que, né, à medida que se sai da crise, você vai sair da crise. Era uma crise sanitária, não é uma crise especificamente de algum problema econômico em si, não tinha nada a ver com, por exemplo, 2008, que tinha uma super alavancagem no mercado de house. Você tinha toda essa alta de juros, né? Que você tinha que, de alguma forma, resolver tirar esses estímulos todos que foram dados. E já no final do ano passado, a gente começava a ver que toda essa alta de juros que tinha sido feita já começava a impactar um pouco, principalmente no setor industrial, tá? Outra parte também relevante desse processo inflacionário foi o que a gente chama, né, dos problemas das cadeias, né? Então, né, vários suprimentos faltaram, houve a guerra na Ucrânia, que também faltou um pouco mais de suprimento. Então, grande parte dessa inflação, ela era, não sei se grande parte, mas um pedaço relevante dela ela era ligados às industriais, que era ligados a esses problemas das cadeias. E que a gente já estava vendo a normalização bem mais rápida, tá? Com o fim da pandemia. Então, a gente tinha uma visão de que as taxas de juros, embora elas pudessem, né, nos Estados Unidos, por exemplo, ainda subirem mais, né? Os emergentes, principalmente, já tinham feito o grosso do trabalho, né? O Brasil, por exemplo, chegou a 3,75, se não me engano, no segundo trimestre. Quase todos os países que a gente cobre do universo Latam também já tinham feito, né, a maioria da taxa da alta de juros já no ano passado. Então a gente imaginava, como o Mário falou, que assim que o ciclo seria um ciclo de queda de juros, tá? Então a gente já estava vendo também essa grande desinflação no setor de industriais. E a gente, né, faltava um pouco, né, e que é o último que vem, é a desinflação no setor de serviços, né? Mas em países, por exemplo, como o Brasil, o setor de serviços, você acaba tendo muita coisa que é inercial. Muita coisa olha para a inflação passada. Então, por exemplo, a taxa de aluguel, elas são renovadas à medida que a inflação ficou alta no passado. Então, quando você tem um benefício da inflação, né, de industriais caindo, a inflação de alimentação, que teve um choque positivo caindo, você, de certa forma, começa a cair serviços um pouco depois, né? Porque a inflação ficou baixa lá atrás, vai ficar baixa para serviços daqui para frente. Então a gente procurou operações que são essas, que são aplicadas em juros, tá? Num universo que a gente cobre, que tem um pouco de desenvolvidos, então a gente chegou a fazer um pouco no início do ano, lá, uma posições ligeiramente aplicadas. Houve a crise lá do Silicon Valley, que até acelerou um pouco esse processo, né? Jogou aí uma nova dimensão ao aperto monetário, né? Ou seja, o aperto monetário de alguma forma gerou um problema bancário, que de alguma forma gerou um aperto maior nas condições financeiras. Né? Hoje a gente já vê que não foi tão grande quanto a gente imaginou lá atrás, mas ainda assim teve algum. Então, assim, grande parte dos nossos resultados vieram dessas posições aplicadas, tá? Tanto em Brasil como no universo Latam, Chile, um pouco de México. E aí, como estava falando anteriormente, sim, isso também afeta as moedas, né? Então, assim, estava comentando da Suíça. Mas, por exemplo, moedas que você tem uma taxa de juros muito elevadas, né, elas ficam atrativas, né? Eu vou com o investidor estrangeiro, vem para o Brasil, ele vem aplicar 3,75, né? Contra ele poderia aplicar, sei lá, 5 e pouco nos Estados Unidos. Então, esse diferencial de juros acaba afetando bastante as moedas, né? Então, parte também do nosso resultado veio também em plays de moedas, tá? Mas mais ou menos com a mesma lógica, tá? Países que a gente achava que iam cortar juros mais rápido, essa moeda fica menos atrativa, então ela se desvaloriza um pouco. Países, por exemplo, como o México, que a gente está vendo ainda uma economia super resiliente, está vendo ainda uma inflação persistente, acho que não vai ter corte de juros tão cedo, os juros reais ficam elevados, a moeda em geral aprecia. Então, basicamente, assim, dentro desse universo de juros e moedas, tentar capturar países que vão fazer um corte de juros mais rápido, e a gente captura tanto nos juros, né, como, né, na desvalorização dessa moeda, e o oposto nos países que vão cortar menos juros. Essa história de
né, de que a gente chama de play de curva, de ficar a parte curta, a parte longa, a gente também faz. Eu compararia um pouco, que é um pouco o nível de juros, você vai saber se vai cortar ou não, essa inclinação tem um pouco a ver com a velocidade. Então, se você vai fazer uns cortes muito fortes de juros, como o Chile, por exemplo, começou, é bom você ficar na parte curta da curva. Que você vai, né, é ela que vai performar melhor. Se você vai ter cortes lentos, é bom ficar um pouco mais na parte mais longa da curva. Então, a gente também teve algumas coisas, mas assim, o resultado maior veio realmente dessas posições aplicadas direcional. O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não está inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui.